Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, nosso tema hoje é a questão da comemoração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que o Coran e a Sunna falam a respeito desse ato? Acaso isso tem algo a ver com a Sunna? Acaso isso é uma representação do amor que nós temos pelo profeta sallallahu alaihi wasallam? Ou isso se tornou uma inovação e é um desvio? Então, esse é o nosso tema de hoje, inshallah. E iniciamos com alguns versículos do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Dize, se verdadeiramente amais a Deus, segui-me, Deus vos amará e perdoará as vossas faltas, porque Deus é indulgente e misericordiosíssimo. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: segui o que vos foi revelado por vosso Senhor, não sigais outros protetores em lugar dele, quão pouco meditais. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: e o Senhor ordenou-vos ao dizer: esta é minha senda reta, segui-a e não sigais as demais, para que essas não vos desviem da sua. Eis o que ele vos prescreve, para que o temais. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempre que começava um discurso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava dizer que a melhor fala é o livro de Allah, e a melhor orientação é a orientação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As piores coisas são as que foram inventadas na religião, e toda invenção é inovação, e toda inovação é desvio, e todo desvio leva ao inferno. Sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começava um discurso, ele começava com essas palavras: a melhor fala é o livro de Allah, e a melhor orientação é a orientação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As piores coisas são as que foram inventadas na religião, e toda invenção é inovação, e toda inovação é desvio, e todo desvio leva ao inferno. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem inventa qualquer coisa neste assunto, ou seja, no Islã, o que não faz parte dele será rejeitado. Quem inova qualquer coisa neste assunto, ou seja, no Islã, o que não faz parte dele será rejeitado. Então, entre as inovações que são contrárias à Sunna e que as pessoas inventaram, está a celebração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neste mês que nós estamos, Rabi al-Awwal, que nesse mês algumas pessoas celebram o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algumas pessoas, cada grupo celebra, dos que fazem essa inovação, celebram de alguma forma. Alguns deles simplesmente se reúnem na mesquita, se reúnem em locais e leem junto a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e leem a história do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com algumas canções ou nasheeds para essa ocasião. Outras pessoas costumam fazer comida e doces e oferecer para as pessoas. E outras pessoas fazem celebrações dentro das mesquitas, com orações especiais, com canções de nasheed, e se reúnem dentro das casas de Allah para fazer essa celebração. Outras pessoas, além disso tudo, incluem outras coisas, como juntando homens e mulheres, dançando e cantando e comemorando de forma haram. E além disso tudo, muitos ainda utilizam essa data para fazer súplicas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que é um ato de shirk. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas fazem súplicas chamando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou usando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como intermediário para chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Isso tudo é shirk billah. Isso tudo é idolatria. É idolatrar algo com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando nós formos fazer uma súplica, nós não devemos pedir em nome de ninguém, nem pedir através de ninguém, e sim diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. É o único a quem nós suplicamos e imploramos ajuda. Então, vários desses atos são feitos por essas pessoas que fazem essa inovação, que é a questão do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então aqui nós vamos analisar 2 pontos. Por que não pode celebrar o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por que não pode? Por que é haram? Por que é bid'ah? Por que isso é uma inovação? E segundo ponto, vamos analisar os argumentos daqueles que dizem que não é inovação. E vamos ver se tem algum fundamento o argumento deles. Então a gente vai analisar esses 2 lados. Primeiro ponto, por que a gente não pode celebrar o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Primeiro ponto, que nós não podemos celebrar o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque não faz parte da sunna do profeta. E não faz parte da sunna dos khalifas, ou seja, dos sucessores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daqueles que sucederam o profeta Muhammad na orientação, tais como Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Nenhum deles comemorou o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nenhum deles tomou isso como sunna. Então, vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu vos aconselho que sigam a minha sunna e a sunna dos khalifas justos com a guia depois de mim, ou seja, os 4 khalifas que vieram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigam a isso e se agarrem a isso firmemente e estejam precavidos das coisas inventadas, porque toda coisa inventada é uma inovação, bid'ah, e toda inovação é um desvio. O que seria uma invenção? Para a gente entender melhor, o que seria uma invenção? Qual é o tipo de invenção que é repreendida pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toda aquela inovação na religião, todo e qualquer ato que se torna um ato de adoração ou algo que não tenha sido estabelecido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, nós não dizemos que qualquer invenção é bid'ah, mas qualquer invenção dentro da religião, dentro das questões religiosas e da adoração a Allah, isso sim é uma inovação e é bid'ah. Isso sim que é desvio. Inventar algo dentro da religião. É isso que nós não podemos. Se nós dissermos que toda invenção é desvio, então nós vamos dizer que a invenção do carro é desvio, ou que a invenção do microfone é desvio, que a invenção da internet é desvio. E não é esse o fato, não é essa a questão. A invenção na religião, nas regras da religião, nas regras da adoração a Allah, que é um desvio. Qualquer coisa inventada é um desvio. Por quê? Porque qualquer pessoa que faça qualquer ato que não seja ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que não esteja no Coran, buscando se aproximar de Allah, então ele está insinuando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não completou a religião e não completou o ensinamento da religião. E a pessoa que acha que fazendo uma coisa diferente daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou é se aproximar de Allah, então ele está descrendo as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: hoje completei a religião para vós. Ou seja, a religião do Islã está totalmente completa. Tudo com relação à adoração, com relação às regras, está dentro do Coran e da Sunnah. Nós não precisamos inventar nada para nos aproximarmos mais de Allah ou nos apegarmos mais ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque tudo isso está explicado dentro do Coran e da Sunnah. Se nós inventarmos alguma coisa fora disso, então nós estamos dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não completou a mensagem e o que a gente está fazendo é melhor do que aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então nós não precisamos somar nada à religião, nem trazer algo extra, porque aquilo que é virtuoso e aquilo que vai nos trazer recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala já foi explicado pelo profeta e está dentro do Coran e da Sunnah. Hoje completei a religião para vós. Ou seja, não tem nada que não esteja estabelecido dentro do Coran e da Sunnah. Então nós não precisamos inventar outros tipos de adoração, nem nenhum tipo de festividade para mostrar o nosso amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que ele não nos ensinou isso. Então o primeiro ponto é que não faz parte da Sunnah, nem do profeta, nem dos khalifas que vieram depois dele, os khalifas bem guiados que vieram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo ponto é que a celebração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além disso tudo, é uma imitação dos cristãos. Porque os cristãos celebram o nascimento do Messias, alaihi salam. Celebram o nascimento de Jesus. E imitar os cristãos é um grande haram. Ainda mais com relação aos atos de adoração. Então,
Vejam os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no qual ele nos proíbe imitar os incrédulos. Quem imita um povo é um deles, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós imitamos um povo na questão das festividades deles, da comemoração deles, da adoração deles, então nós pertencemos a eles. Se nós imitamos os cristãos com relação às suas festividades, com relação às suas adorações, então quer dizer que nós pertencemos a eles. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sejam diferentes dos mushrikin, sejam diferentes dos idólatras. É como nós falamos até com relação ao nome Maulid. Maulid significa nascimento. E Natal também significa nascimento. Então, é como se nós estivéssemos inventando um Natal. É inventando algo e fazendo com que esse algo seja igual à celebração dos cristãos. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com relação a isso, nos alertando que os muçulmanos seguirão os passos dos judeus e dos cristãos. E nos alertando que nós não devemos seguir esses passos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: vocês seguirão os modos ou as ações daqueles que vieram antes de vós, passo por passo, a tal extensão que se eles fossem entrar no buraco de um lagarto, na casa de um lagarto, vocês entrarão nisso também. Então disseram: ó mensageiro de Allah, você quer dizer os judeus e os cristãos? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: e quem mais além deles? Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alertou que a nossa nação vai seguir os passos dos judeus e cristãos em todas as questões. Inclusive, se eles entrarem no buraco do lagarto, nós entraremos atrás deles. Então, nessa questão, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alerta que nós não imitemos as questões deles, ou a conduta deles, muito menos a adoração deles. Então, esse é o segundo argumento. Terceiro argumento é que, além de ser bid'ah, a comemoração do aniversário do profeta sallallahu alaihi wasallam, além de ser uma invenção na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais comemorou, nem nenhum dos seus sahaba, nem nenhum dos seguidores de sahaba, além disso tudo, isso é uma imitação dos cristãos, e além disso, é um meio que nos conduz ao exagero e ao excesso, fazendo com que a gente venere o profeta Muhammad acima daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos exigiu. No sentido de que muitas pessoas começam a buscar a ajuda do profeta Muhammad, implorar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ao invés de chamar a Allah ou implorar a Allah, começam a pedir através do profeta Muhammad. E o que acontece com isso? Leva ao exagero e leva ao shirk, à idolatria. Então, é um meio que nos leva ao exagero e ao excesso, colocando o mensageiro de Allah acima do nível de mensageiro de Allah. O mesmo que fizeram os judeus, o mesmo que fizeram os cristãos com o filho de Maria. Então veja o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não me exaltem como os cristãos exaltaram o filho de Maria, porque eu sou o servo de Allah. Então digam: servo de Allah e mensageiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos exigiu que nós chamássemos o profeta de Abdullahi wa Rasuluh, servo de Allah e seu mensageiro. Então, não me exaltem como os cristãos exaltaram o filho de Maria. Não exagerem me elogiando como os cristãos elogiaram o Messias, a ponto de que passaram a adorar a ele em vez de Allah. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente o mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu espírito. Então, Allah subhanahu wa ta'ala reprimiu os cristãos por exagerarem e dizerem com relação ao filho de Maria, chamarem ele de filho de Allah, filho de Deus, ou colocarem ele na posição de Deus. Então, mesmo Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta para que nós não caiamos no mesmo erro que eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alertou para que nós não entrássemos no mesmo erro. Quarto ponto é que nós, observando essa inovação, quando nós fazemos uma inovação, ou comemoramos o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é uma das inovações, isso abre portas para muitos outros tipos de bid'ah. Abre portas para muitos outros tipos de bid'ah. E toda vez que uma bid'ah nasce,
que uma inovação nasce, a Sunna vai sendo esquecida. Então vejam que muitas questões da Sunna, as pessoas não cumprem com ela. Mas quando se torna uma bid'ah, quando se inventa uma bid'ah, imediatamente as pessoas são rápidas em cumprir com ela. Então por isso, essas são das coisas que o Shaitan faz com que desvie os muçulmanos. Porque a bid'ah é pior que o haram. O haram, o pecado, quando nós cometemos um haram, nós sabemos que aquilo é errado. E nós podemos chegar ao ponto de nós nos arrependermos daquele erro, daquele haram. Mas quando nós cometemos uma bid'ah, quando nós fazemos uma inovação, nós não sabemos que aquilo é inovação. E nós achamos que isso é uma virtude. E passamos a fazer isso arduamente, fervorosamente, como se isso fosse uma adoração a Allah. E então o Shaitan, dessa forma, vai nos enganando. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: toda inovação é desvio e todo desvio leva ao inferno. Então nós vamos fazendo isso como se fosse uma adoração a Allah, sem saber que isso é uma bid'ah. E no final, essa bid'ah nos leva ao inferno. E nós achando que estamos fazendo algo virtuoso. Por isso, nós devemos alertar com relação à bid'ah. Por isso, a importância de nós nos apegarmos à Sunna e não praticarmos qualquer ato sem ver o que está dentro do Corão e dentro da Sunna. Qualquer coisa que as pessoas nos digam: é bom fazer tal coisa, é virtuoso fazer tal coisa, um dia tal. Bom, então vamos analisar o que o Corão e a Sunna falam com relação a isso. Não vamos fazer nada sem analisar o Corão e a Sunna. Porque muitas coisas que as pessoas cometem hoje em dia e fazem hoje em dia em nome da religião são invenções. São coisas que não têm nenhum fundamento no Corão e na Sunna. Por isso, cuidado da gente não se apegar na bid'ah. E quando nós nos apegamos a uma bid'ah, as outras gerações vão entender nossa bid'ah como Sunna. E no final, a bid'ah toma o lugar da Sunna. E a Sunna vai sendo esquecida. Por isso, a questão de nós tomarmos muito cuidado com a bid'ah. Então, esses são alguns argumentos básicos com relação à proibição de comemorar o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora a gente vai analisar alguns dos argumentos usados por aqueles que comemoram, por aqueles que dizem que é halal. Então vamos ver qual é o argumento deles. O primeiro argumento deles, eles dizem que isso é uma reverência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É uma forma de nós obedecermos o profeta e uma forma de nós reverenciar o profeta sallallahu alaihi wasallam. A resposta para isso é que a melhor forma de nós reverenciar o profeta, respeitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é obedecendo ele. E fazer aquilo que ele nos comandou. E proibir aquilo que ele nos proibia. E amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E amar é, antes de tudo, obedecer. Então, nós não iremos reverenciar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou respeitar o profeta Muhammad através de inovações, mitos e pecados. Não é dessa forma que a gente vai reverenciar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, celebrar o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é algo censurável, porque é um pecado. É algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não nos ensinou. Então, se nós fazemos isso, então nós não estamos reverenciando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sim desrespeitando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vejam o exemplo dos Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eram as pessoas que mais amavam o profeta. Nós não podemos alegar que nós amamos o profeta sallallahu alaihi wasallam acima do que amaram os Sahaba. Os Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram as pessoas que mais amaram o profeta e que mais obedeceram ao profeta. E nenhum deles comemorou o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaso eles estavam desrespeitando o profeta? De forma alguma. Pelo contrário, eles estavam seguindo os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vejam esse relato. Dizem que dos inimigos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relatou a respeito de como era a vivência dos Sahaba com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, para vocês terem uma noção do amor que eles tinham pelo profeta. Então, esse que era inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por Allah, eu visitei os reis, visitei César, Casróis e Negos. Mas por Allah, nunca vi um rei cujos companheiros o respeitaram e o obedeceram
tal como os companheiros de Muhammad respeitavam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por Allah, quando ele cuspia, seu cuspe jamais chegava no chão, porque os sahaba pegavam e passavam, esfregavam isso nas faces e nas peles deles. Ou seja, o cuspe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tudo que saía do profeta era puro. Inclusive o cuspe do profeta sallallahu alaihi wasallam não chegava no chão, porque os sahaba pegavam na mão e passavam nos seus rostos e no seu corpo. Se ele ensinava algo, eles faziam imediatamente e se aceleravam em fazer os comandos dele. Quando ele fazia a ablução, eles quase lutavam entre si para pegar o resto da água que caía do corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele falava, eles abaixavam as suas vozes na presença dele. E eles jamais encaravam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, não olhavam diretamente no rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam devido ao grande respeito que tinham por ele. E esse relato está Sahih Bukhari. E com tudo isso, com todo esse amor e respeito que eles tinham pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles nunca comemoraram o dia do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca tomaram o dia do nascimento do profeta como um festival. Se isso estivesse prescrito no Islã, eles seriam os primeiros a comemorarem. E eles não comemoraram, nem nunca falaram a respeito disso. Outra questão que eles utilizam, outro argumento, é que muitas pessoas em muitos países fazem isso. Muita gente faz isso. Muita gente comemora o aniversário do profeta. A resposta para isso é que isso não é nenhuma evidência. Se as pessoas fazem algo que é proibido, isso não é evidência para que isso se torne permitido. Ou seja, isso não é nenhum dalil, não é nenhuma evidência de que isso é halal. Se as pessoas, na maioria, se todo mundo fizesse isso, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não comandou isso, nem o Corão, nem a Sunna comandaram isso, então isso vai continuar sendo errado, independentemente se as pessoas no mundo inteiro fizerem. Então veja que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: se obedeceres a maioria dos seres na terra, eles desviar-te-ão da senda de Deus, porque não professam mais do que a conjectura e não fazem mais do que inventar mentiras. Ou seja, se nós seguíssemos a maioria dos seres da terra, a maioria do que as pessoas fazem, nós estaríamos desviados da senda de Allah. Então isso não é nenhum fundamento. E vejam que grandes sábios, tais como o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e o Sheikh Ibn Baz, que são os grandes ulama, denunciaram essa comemoração como bid'ah nos seus livros. E como já disse, nenhum dos sahaba comemorou o aniversário do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nem Abu Bakr, nem Umar, nem Uthman, nem Ali. Em todo o tempo de seus califados, Umar foi califa por 12 anos e jamais comemorou o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nenhum dos seguidores do sahaba, os tabi'in, nenhum deles comemorou. E nenhum dos grandes imãs, como Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Hassan al-Basri, nenhum deles comemorou ou aprovou tais atos. Então, e nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a melhor geração era a geração dele, e a melhor seria a segunda geração e a terceira. E que depois disso, muitos iriam se desviar. Então nós devemos seguir os exemplos das primeiras gerações. E as primeiras gerações, nenhuma delas comemorou o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro argumento que eles utilizam é que, celebrando o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles estão mantendo a memória do profeta sallallahu alaihi wasallam viva. A resposta para isso é que a memória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é constantemente mantida viva pelo muçulmano. Cada coisa que o muçulmano faz, ele está seguindo os exemplos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando é mencionado o adhan, a primeira coisa que se diz, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E quando se faz o ikama, se diz Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quando se faz uma palestra de religião, ou uma khutbah, ou um sermão, toda vez a pessoa que faz esse sermão menciona o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e envia paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas nossas orações, a todo tempo nós enviamos paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E cada boa ação que nós fazemos, cada questão obrigatória ou sunnah, nós estamos seguindo o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e estamos lembrando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então tudo isso é questão de lembrança do profeta. Não será uma inovação que é contra a sunnah que vai fazer com que a gente
recorde mais o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou que eleve a memória do profeta. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não precisa que ninguém eleve sua memória, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e enaltecemos a tua reputação. Allah subhanahu wa ta'ala afirmou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a memória dele estará viva até o último dia. A memória do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai continuar viva. E como eu disse, nos 4 cantos do mundo se recita o adhan dizendo Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E cada muçulmano no mundo diz Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E tudo isso é uma forma na qual Allah subhanahu wa ta'ala enalteceu a reputação do profeta e a memória do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, nós não precisamos inventar celebrações, inventar festas para lembrar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca nos ensinou tais festividades. E como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem inovar qualquer coisa neste nosso assunto, no Islã, que não faça parte disso, será rejeitado. E disse, toda inovação é desvio. Então, qualquer pessoa que inovar algo com relação ao Islã, o que não tenha nenhuma base na religião, isso é desvio. Então, se a pessoa inventar algo com relação à crença, com relação aos atos e ações dentro da religião, isso é um desvio. Outro argumento que é utilizado pelas pessoas que comemoram o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a questão de que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava jejuar nas segundas-feiras devido a ser o dia do seu nascimento. Tudo bem, esse é um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que foi informado que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a respeito da segunda-feira: esse é o dia em que eu nasci, o dia em que foi me confiada a missão e o dia em que recebi a primeira revelação. A segunda-feira. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez da segunda-feira um dia de adoração, o que é diferente de celebração. Não fez um Eid da segunda, nem fez o seu aniversário um Eid. Fez um dia de adoração, no qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuava na segunda-feira por ter sido o dia que ele nasceu e o dia em que começou a revelação e o dia em que foi confiada a ele a missão de ser profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, isso é um argumento para que nós sigamos o exemplo dele e façamos jejum na segunda-feira voluntariamente. Simplesmente isso. Não que nós comemoramos, isso não é nenhum argumento para que nós comemoramos o dia do aniversário dele. Outra questão e último argumento, penúltimo argumento, é que eles dizem que celebrando o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra o amor deles pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que ao cantar os nasheed mostra o amor que eles têm pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, como nós falamos, o amor pelo profeta Muhammad é obrigatório para todo muçulmano. Todo muçulmano deve amar o profeta sallallahu alaihi wasallam acima dos seus pais, acima dos seus filhos, acima de todas as pessoas no mundo. Devem amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acima de todas as pessoas no mundo. Mas isso não significa que nós devemos inventar inovações para demonstrar esse amor por ele. A forma de nós demonstrarmos nosso amor pelo profeta, em primeiro lugar, é mantendo a sua sunna. Se nós amamos o profeta, nós seguimos o exemplo dele. E nós colocamos a sunna dele como um objetivo a ser alcançado na nossa vida. Se nós realmente amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós não lemos um hadith sem ter a intenção de seguir esse hadith. Então, isso é amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós amamos o profeta, nós obedecemos o profeta e seguimos seu exemplo e enviamos paz e bênçãos a ele todos os dias. Não precisa se pegar um dia específico para que nós enviemos paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De forma alguma. Todos os dias é dia de nós enviarmos paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É dia de nós seguirmos o exemplo do profeta e é dia de nós reavivermos a sunna. Então, se nós temos uma intenção boa, não quer dizer que nos é permissível inventar inovações na religião devido a essa nossa intenção. Digamos, a intenção foi boa de inventar a questão da celebração do profeta. Mesmo que a intenção seja boa, o ato não foi prescrito no Islã e não é permissível para nós inventar coisas no Islã fora daquilo que nos foi ensinado. E por último,
outro argumento que eles utilizam é que no dia do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas se reúnem simplesmente para ler a biografia do profeta. Para ler a biografia do profeta, para que dessa forma as pessoas sejam encorajadas a seguir o exemplo dele. Bom, o argumento com relação a isso é que ler a biografia do profeta e seguir o exemplo dele é requerido a todo muçulmano a todo tempo, a todo ano e ao longo de toda a nossa vida. Não é necessário nós pegarmos um dia para ler a biografia do profeta. Todos os dias são dias de nós lermos a biografia do profeta. Todos os dias são os dias de nós seguirmos seu exemplo. Então nós não devemos inventar questões fora daquilo que nos foi ensinado. Então, essa é uma alerta aos nossos irmãos. Irmãos, isso não foi prescrito no Islã. Isso é uma inovação e toda inovação é um desvio. E lembrem-se das palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: quem entre vocês viver por muito tempo, isso é o Sahaba, quem entre vocês viver por muito tempo, verá muitas divergências. Eu lhes aconselho que sigam a minha sunna e a sunna dos khalifas bem guiados que virão após a mim. Ou seja, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Se agarrem firmemente a isso e estejam precavidos dos assuntos inventados, porque toda inovação é um desvio. Então, irmãos, nós temos muitas coisas na sunna para nós seguirmos. E se nós amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos seguir a sunna, vamos enviar paz e bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos seguir o exemplo dele, vamos ensinar nossos filhos a seguirem esse exemplo, vamos ensinar as pessoas a seguir esse exemplo e vamos alertar as pessoas com relação a essas inovações. Se nós amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é nossa obrigação alertar as pessoas com relação a essa inovação. E alertar as pessoas que esse não é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não foi esse o ensinamento que ele nos deu. Então, nós não vamos fazer isso em respeito e amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da mesma forma que nós não comemoramos o Natal em respeito ao profeta Jesus, pelo fato dele não ter ensinado isso, da mesma forma nós não comemoramos o Maulid, nós não comemoramos o aniversário do profeta em respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em amor a ele, porque ele não nos ensinou tais questões. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que revivem a sunna e que estejam precavidos das bid'ahs, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de toda inovação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na sunna do profeta Muhammad e na senda do mensageiro até o nosso encontro com Allah na outra vida. Que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.